Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Meu nome é Luiz Felipe, sou pastor desta igreja e gostaria de convidar você para assistir a uma série de mensagens que pregamos no culto da palavra, baseadas no livro do John Stott, O Discípulo Radical. Neste livro, John Stott trabalha algumas características esquecidas pela igreja na área do discipulado cristão. Características como inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, dependência e simplicidade. Essas características nos levam a entender biblicamente o que significa de fato ser um discípulo radical. Venha com a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. Há algo que é anterior ao projeto. O radical não é o projeto. O projeto pode até ter se inspirado no radical, mas o radical é anterior. O que significa então ser radical? Quem for radical, que nos ensina a ser radical? E o que significa ser radical? Para eu ser um radical, eu preciso passar pelo radical? Projeto radical? Olha, irmãos, não estou aqui para criticar o projeto radical, hein? Longe de mim. O que eu estou falando é que nós precisamos avaliar o que significa radical e entender que para ser radical, nós temos que observar algumas coisas importantes. Não necessariamente passar por um programa ou por um evento. É possível ser radical só com a palavra, só com Cristo. E esse é o essencial. Mas aí você pode me dizer, antes de eu caminhar aqui, pastor, tem muita gente que vai a todos os cultos, vai a todos os estudos, vai a todas as orações, e não são cristãos de verdade, genuínos. Não obedece a Deus, não obedece a palavra. É verdade, gente. É verdade. A gente acabou, inclusive, de denunciar isso aqui, dizendo que é possível ser evangélico, ser cristão, ser crente, e não ser um genuíno discípulo. E da mesma forma, agora a gente vai dizer que é possível, sim, ser crente de igreja e não ser alguém, de fato, enraizado, sólido, espiritual, obediente. É possível. Mas nós estamos querendo dizer o seguinte: o discípulo radical é diferente. Porque esse adjetivo radical pressupõe algo muito importante. O que significa isso? Por que radical? A palavra radical deriva do latim radix, para referir-se àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seu compromisso. O radical é aquele que é extremo no seu compromisso. É aquele que é intenso no seu compromisso com Deus. Ser radical, irmãos, de fato, diz John Stott, ele disse assim: geralmente evitamos o discipulado radical sendo seletivos, porque nós escolhemos áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas áreas nas quais nosso envolvimento não nos custará muito. Então, assim, se eu não vou me envolver com isso daqui, não, porque se eu for me envolver com isso aqui, vai custar muito para mim, então não vou. Porém, por Jesus ser Senhor, por Jesus ser um mestre, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submeteremos à sua autoridade. Gente, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o mestre, se Ele é a autoridade na nossa vida, nós não temos que escolher áreas. Tudo pertence a Ele, Ele é dono de todas as coisas, toda a nossa vida é dEle. Ele que... Irmãos, preste bastante atenção. Eu não deveria nem falar isso aqui, porque não está essencialmente no estudo, mas eu vou falar só para vocês terem uma noção. Você sabia que a palavra que muitas vezes nós usamos biblicamente para servos, no original não é servo, no original é escravo. A palavra não é servo, porque o servo é alguém que é contratado com direitos legais diante da Constituição, e ele pode ou não pode, na hora que ele quiser, obedecer o seu senhor. Ele desobedece se ele quiser, ele obedece se ele quiser, ele vai embora. Gente, é diferente do termo bíblico. A palavra na Bíblia para servo
traduzido no português, não é servo. A palavra é escravo, é doulos no grego. E doulos no grego, gente, é uma propriedade do seu senhor. Nós fomos comprados por Jesus, pelo sangue de Jesus. Nós éramos escravos do pecado de Satanás e deste mundo. Nós fomos comprados na prateleira do pecado. Nós nos tornamos propriedades de Jesus, comprados por bom preço. Só que é interessante que esse Senhor que nos comprou e nos tornou escravos dele, nos deu liberdade. Olha só, você foi comprado e agora você está livre. Pode ir, faz o que você quiser. Não é assim que ele diz. Olha só, você está livre. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Se você sair da minha presença e fazer o que você quer, você vai pecar. A única liberdade que você de fato vai encontrar na sua vida é aquela que te faz estar ao meu lado, que te faz aprender comigo, que te faz crescer junto de mim. Você é livre, mas só que somente as amarras do meu amor, somente as cordas da minha afeição te poderão de fato tornar uma pessoa alegre, feliz e satisfeita. Logo, aquele que é comprado e recebe liberdade, jamais se apartará da presença de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entende que é somente debaixo da autoridade do senhorio de Jesus Cristo que ele encontra felicidade, alegria plenas e liberdade total. Ele se torna, então, o escravo de orelha furada. É aquele que é comprado e recebe liberdade. Ele recebia, então, um furo na orelha para demonstrar que ele era comprado, escravo, mas tinha recebido liberdade. Mas o escravo de orelha furada, irmãos, era aquele que assim, eu jamais vou sair da presença desse Senhor tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, tão maravilhoso, porque só nele eu encontro, de fato, liberdade. Logo, o verdadeiro servo de Jesus, escravo de Jesus, é aquele que tem prazer e alegria em caminhar com o seu Senhor. Fala, pastor Jorge. Ele é reconhecido de longe. Esse aí que está com a orelha furada, ele é um escravo, mas por amor, porque ele quer, por decisão pessoal no seu coração. Porque ele poderia ir embora. Mas para onde ele vai? Para onde ele vai, gente? Entenderam, meus irmãos? Ser discípulo, ser servo de Jesus, ser cristão genuíno, significa estar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. É ter um extremo compromisso com Deus e com Cristo, cujas opiniões vão às raízes. E eu preciso aprofundar essa questão de ser radical, raiz. O que significa ser um discípulo radical? É um discípulo cujas raízes chegaram ao mais profundo para se entrelaçar na rocha que é Cristo. É um discípulo cujas raízes transporam os veios de água e foram até a rocha mais profunda e se agarraram lá. Isso é ser um discípulo radical. É aquele cujo compromisso com a comunidade, compromisso com Deus, compromisso com os irmãos, compromisso com a obra de Deus, é um compromisso profundo. É um compromisso intenso. Quem são os discípulos raízes? Quem são os discípulos radicais? São aqueles irmãos que ao invés de darem trabalho, trabalham. São aqueles que são proativos. São aqueles que você não precisa pedir para eles fazer. Eles fazem porque eles entendem que não tem outra coisa para fazer. Não tem outra coisa. A vida deles precisa estar totalmente entrelaçada na obra de Deus. Os discípulos raízes são aqueles irmãos cujas vidas estão totalmente envolvidas naquilo que Deus está fazendo, na missão de Deus. Eles não estão preocupados com outra coisa senão em fazer a obra de Deus. É aqueles que entenderam que assim como Jesus um dia disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, cumprir a sua obra. Eu não quero saber de comida e a minha bebida é a vontade de Deus. São esses os discípulos. Raízes. O
discípulo radical, portanto, é aquele cujo nível de comprometimento com Cristo é genuíno, é sincero, é profundo. É profundo. Quando a gente une o substantivo ao adjetivo, discípulo radical, a gente aprende algumas coisas importantes. Se o discípulo radical recebe esse nome de discípulo radical, é porque existem discípulos que não são radicais. A necessidade do adjetivo mostra para a gente, infelizmente, que há na comunidade de fé, há na igreja, níveis de comprometimento. E que nem todo mundo está no mesmo nível. Há pessoas cujo nível de comprometimento é superficial. Há pessoas cujo nível de comprometimento é profundo. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículos 3 em diante. Posso ler? Eu não vou me ater muito aos detalhes da parábola, eu vou pegar um ponto-chave para a gente falar sobre o ponto que a gente está falando aqui, o assunto que a gente está falando, tá? Mateus capítulo 13, versículo 3. Falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, pois a terra não era profunda, mas saiu o sol e a queimou. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais o sufocaram quando cresceram. Mas a outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele continua. Ele vai explicar a parábola, né? Aqui, ó. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a eles, pois ao que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. Olha o que ele fala: a todo que ouve a palavra do reino, e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto,
E em um produz em 100, outro 60 e em outro 30. Irmãos, vamos aqui rapidamente à lição deste texto. O próprio Senhor Jesus Cristo ilustra que existem níveis de intensidade, existem níveis de comprometimento de cristãos, de evangélicos, de membros de igreja com a palavra de Deus, com a igreja local e com o próprio Deus. Foi o próprio Jesus quem disse isso, ele ilustra isso ao explicar o que aconteceu com as sementes que descreve na parábola do semeador. As sementes foram lançadas, a semente é uma só, a semente é a palavra, ela foi lançada. A diferença está onde, irmãos? Na palavra que foi lançada? Não. No semeador? Não. A diferença está entre os tipos de solo que as receberam as sementes. A respeito da semente semeada em solo rochoso, sabe o que Jesus diz? Que esse solo, ele era rochoso, e por conta de muitas pedras, pedregulhos, pedregais, a semente foi lançada, e a semente não conseguiu ter raiz. Por isso era de pouca duração. Nós geralmente, irmãos, evitamos o discipulado radical. Geralmente, escolhemos áreas da nossa vida para deixar Jesus de fato trabalhar. E outras a gente diz, não, Senhor, não entra aqui não. Isso aqui é minha área. Isso aqui deixa comigo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele deseja, Ele mesmo, dar as ordens. A gente não pode ver a vida cristã, irmãos, como que ditando a Cristo o que Ele deve fazer ou não. Ele nos aceita do jeito que a gente está. Ele te ama do jeitinho que você é. Ele está disposto a receber você do jeito que você está. O cristão, o homem e a mulher mais miserável que entrar por essa porta aqui, ou que a gente encontrar no meio da rua, ele vai amar e vai acolher aquela pessoa do jeito que ela estiver. A prostituta, o drogado, o malandro, o bandido, o traficante, do jeito que ele estiver. Só que só tem uma coisa, irmãos. Jesus nos ama do jeito que nós estamos e nos aceita do jeito que nós estamos. Mas Ele se rejeita a deixar a gente do mesmo jeito. Ele quer que nós sejamos transformados à semelhança dele mesmo. E no que diz respeito à transformação, à mudança, ao discipulado, quem dá as ordens é o próprio Senhor Jesus. É como que alguém que chega numa casa e está tudo mofado, as paredes tudo caindo aos pedaços. Alguém que compra uma casa nova e está tudo desmoronado. Né, Marquinhos? E aí, olha assim, o que eu vou fazer agora com essa casa? Eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar ali, não sei o quê, não é possível, tem que mudar. Comprei, é minha, eu vou fazer o que eu quero. Só que aí chega o antigo dono, não, aqui você não pode mexer. Não, aqui não, não sei o quê, não, aqui não pode aqui, não pode. Vocês já viram aquela dramatização do banquinho? Cadê o banquinho, gente? Eu vou pegar o banquinho. Vocês já viram a dramatização do banquinho? Senta aí, Carol. A Carol é a nova convertida. Só que a nova convertida, quando ela entrega o seu caminho para Jesus, e ela está sentada no banquinho das decisões, a exigência que Jesus faz, sabe qual é? É que a Carol tem que sair do banquinho para ele sentar. Porque quem toma as decisões agora é o Senhor Jesus. Só que o problema é que a gente aceita Jesus,
Mas a gente não quer aceitar Jesus nos termos dele, a gente quer continuar sentado no banquinho. E Jesus está falando, você quer ou não quer que eu comande a sua vida? Você quer ou não quer ter uma vida feliz e satisfeita? Aí ela fala assim, eu quero, Jesus, eu quero. Então deixa eu tomar as decisões por você agora. Ela, não, Senhor, não, aqui não. Eu quero, mas eu quero do meu jeito. Eu quero, mas eu quero continuar, sabe, eu quero continuar fazendo do meu jeito. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Jesus, eu quero te servir, mas eu não quero abrir mão do banquinho. Aí eu falo para ela, Carol, só existe uma forma de você me seguir e me servir. É você me dando o banquinho. Mas ela fica segurando o banquinho. Não, Jesus, tudo bem, então vai, então leva o banquinho. Mas ela segura o banquinho com ela. Aí eu falo para ela, concluindo, Carol, você precisa tomar uma decisão. Ela, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Aí eu triste digo, você já tomou. Entenderam? É assim que a gente vive a vida cristã, gente. A gente diz que vai dar o banquinho para Jesus, mas continua segurando, agarrado no banquinho. Parece que a vida não é transformada. A gente não é radical no nosso compromisso. Então o que é ser um discípulo radical, gente? Deu para unir as duas coisas? Deu para sair daqui aprendendo as duas coisas hoje? O que é ser um discípulo? E o que significa radical? Agora, une as duas coisas, substantivo com adjetivo. O que é ser um discípulo radical? Entenderam, irmãos? Ficou claro? Ser um discípulo radical é ter um profundo compromisso de olhar para Cristo, de imitar a Cristo, de servir a Cristo, de ser aquilo que Cristo foi, de fazer o que Cristo fez, de falar como Jesus falou, de andar como Jesus andou. Ter um profundo e enraizado compromisso de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir a Jesus. Ter um profundo compromisso de entregar a rédea das suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo e dizer, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Aquela declaração que fizemos no ano passado e aprendemos ao longo do ano passado, aprendemos no nosso retiro espiritual do ano passado, a gente precisa estar o tempo todo lembrando dela. Eu tenho repetido aqui, eu não vou me cansar de repetir. Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em cada um de nós. Essa declaração da presença precisa estar o tempo todo na nossa vida, irmãos. Se a pessoa continua fazendo a sua própria vontade, a gente tem que desconfiar de que ela é um discípulo radical. Se a vida dela não é transformada nas mais variadas áreas da sua vida, a gente tem que desconfiar de que essa pessoa é um discípulo radical. Se a pessoa não é transformada no seu trabalho, na sua relação, trabalho, emprego, patrão, empregado, se a pessoa não é transformada, se não há mudanças de comportamento, de caráter na vida dessa pessoa, no seu relacionamento, pai, filho, esposa, esposa, se a vida dela não muda no que diz respeito a relacionamentos entre amizades da igreja ou fora da igreja, entre os seus parentes, se a vida dela é toda quebrada, toda arrebentada, se Deus não está trabalhando na vida dela, se o Espírito Santo não está fazendo, operando grandes transformações na vida dela, pode ser que seja a 100, pode ser que seja a 60, pode ser que seja a 30, cada um tem o seu ritmo, mas o fato é, irmãos, o fruto está acontecendo. Mas quem não tem raiz, quem não tem profundo comprometimento, não frutifica.
não frutifica. Jesus vai procurar fruta em nós, irmãos. Eu termino aqui. Há uma passagem bíblica que diz que um dia Jesus, depois de ter passado pelo templo, ele viu uma figueira sem fruto. De longe. E ele foi até aquela figueira. Porque ela estava cheia de folhas. Cheia de folhas verdinhas. E na figueira, a dinâmica é a seguinte: primeiro vem o fruto e depois vem a folhagem. Logo, se tem folhagem, tem que ter fruto. E Jesus foi então até aquela figueira junto com seus discípulos, porque estava cheio de folhagem, tinha que ter fruto. Só que quando Jesus chega lá, ele tira as folhas, procura o fruto e não encontra o fruto. Porque alguma coisa aconteceu de errado ali. Alguma coisa deu errado ali, gente. Aquela figueira era apenas uma propaganda enganosa. Ela tentava ludibriar a quem passava por ela e a percebia tão viçosa. Ela conseguia camuflar a sua verdadeira realidade. Por meio de muitos aparatos, folhagens, ela conseguia ser uma propaganda enganosa. Porque aquele que pode procurar fruto em nós foi até aquela figueira e não encontrou o fruto que ela propagandava ter. E sabe o que aconteceu com ela? Ela secou. Porque quem não tem raiz seca. Quem não tem raiz não dá fruto. A árvore que não dá fruto, entenderam, irmãos, a metáfora? Que Deus tenha misericórdia de nós. E longe de mim querer concluir essa mensagem deixando você jururu. Vou para casa hoje, ai meu Deus do céu, o pastor falou comigo, e meu Deus do céu, aquela palavra, estou me sentindo, desculpa a expressão, irmãos, o troço do cavalo do bandido. Estou me sentindo um vermezinho de Israel. Irmãos, nós temos que ser confrontados pela palavra. A gente precisa ser chacoalhados. E tudo que Deus quer que a gente seja, na verdade, é que a gente seja discípulo radical. É o que a gente vai começar a aprender aqui. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. E eu não estou jamais, irmãos, falando qualquer coisa com aqueles que participaram do radical aqui, pelo amor de Deus. Não estou falando nada contra. Nem posso falar nada contra. Porque eu não conheço. Mas eu tenho que dizer isso para os irmãos. Para ser radical, irmãos, a palavra é suficiente. Cristo é suficiente. Se você viver a palavra e viver por Cristo, a sua vida será uma vida radical. Totalmente radical. Nós não precisamos de entorpecentes como os dependentes químicos, que precisam de doses homeopáticas para poder satisfazer seus anseios psicológicos. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos de fato é da palavra na nossa veia, no nosso coração, na nossa mente, na nossa prática diária. Nós precisamos viver Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 por 7. 24 por 7. Viva a palavra, viva Cristo. Que Cristo habite em nossos corações. Que Cristo seja tudo em todos. Que não vivamos mais. Cristo vive em nós. Que a nossa vontade seja submissa à vontade de Cristo. Sendo feito isso, irmãos, seremos radicais. E Deus quer que toda essa igreja seja radical. Radical. O que é radical? Aquele que tem um compromisso profundo
com Cristo, com a sua palavra, com a igreja, com o reino de Deus, e vive para a glória de Deus. Temos 5 minutos. Alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Calma, irmãos, um de cada vez. Quem quer falar primeiro? Fala, Ana Cláudia. Ana Cláudia sempre quer falar, né, Ana Cláudia? É isso mesmo. É isso mesmo. É aquele que tem aberto mão de todas as coisas para poder ter um compromisso com Jesus profundo, real, genuíno, sincero. É isso aí mesmo. Quem mais? Fala, Vonei. Mudança de mentalidade, uma nova postura de vida. É isso aí. Uma nova identidade em Cristo. Um caráter forjado por Cristo, né? É isso aí mesmo. É isso aí. Se a nossa vida estiver firmada em Cristo, que é a rocha, diz aí o nosso decano, né? Nosso decano, nosso patriarca. Se nossa vida estiver firmada na rocha, nós seremos discípulos radicais. Sim ou não, pastor Samuel? Se Cristo é a rocha e a gente estiver centrado em Cristo, firmado em Cristo, vai dar tudo certo. É verdade. Ó, o diabo é o culpado de tudo, né? E aí a gente quer ficar amarrando o diabo. Amarra o diabo aqui, amarra o diabo lá, né? Só que a gente precisa aprender uma coisa, né, pastor Samuel? Antes de amarrar Satanás, a gente tem que amarrar a gente mesmo, aos pés da cruz de Cristo. É isso aí, porque tem muita gente, não, porque o diabo isso mesmo, mas você não tem vigiado. Eu não tenho me amarrado na presença de Jesus. É isso aí, eu não tenho nada a ver com o diabo, eu tenho a ver com Jesus. Jesus é o meu Senhor e ponto final. Quem está, irmãos, verdade seja dita, pastor Samuel e irmãos, quem está focado na luz, quem vive na luz, as trevas são dissipadas da vida dele, gente. As trevas, foge. É isso aí. A vida cristã é uma vida de desafios, somos tentados. Mas quem está firmado na palavra, quem está firmado em Cristo, quem ama Jesus, quem tem um compromisso real com Jesus, vence a Satanás, vence as tentações, porque o Senhor está conosco. Amém? Mais alguma colocação, mais alguma pergunta, mais algum acréscimo? Nova identidade em Cristo. Exatamente. A gente às vezes atribui isso a uma questão assim extraordinária, fenomenal, eventual, né? Eventual, quando na verdade é o cotidiano da vida submisso à palavra de Deus, ao Evangelho, ao Espírito Santo. Tem muita gente que busca aquilo que é... irmãos, você tem que ver, é tremendo aquela coisa, aquela música, aquilo, isso, aquilo, aquela igreja, aquele evento. Irmãos, o que Deus quer é que a gente seja linear. Linear. É isso aí. É estar em Cristo, viver imitando a Cristo.
Fala, reverendo. Exatamente, exatamente. É interessante. Exatamente. Irmãos, olha só. Olha aqui, ó, preste atenção comigo. Nós vivemos muitos momentos na igreja evangélica brasileira. Por exemplo, quem não participava dos grandes eventos evangelísticos, de milagre, de poder, de cura, não era de Deus. Quem não falava em língua estranha era crente de segunda categoria. É crente de segunda categoria, porque não fala em línguas. Dente de ouro e não sei o que, assim por diante. Irmãos, são tantas coisas, mas o que a gente está falando é o seguinte: existem ferramentas que Deus usa? Amém. A gente não está aqui para falar mal de ferramentas que Deus usa. Encontros de casais são ferramentas que a gente tem como ferramenta. Culto da palavra, uma ferramenta. É uma oportunidade que Deus nos dá de estar junto aqui para aprender a palavra de Deus. É uma ferramenta, é uma estratégia. Ok, irmãos? Escola bíblica dominical é uma ferramenta. A gente não despreza essas coisas. O movimento radical pode ser uma ferramenta, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos, que nós precisamos, na verdade, é da palavra de Deus, é da presença de Jesus Cristo, é do poder do Espírito Santo. E isso é muito anterior a qualquer movimento ou a qualquer coisa de estratégia criadas por homem, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos entender que ninguém aqui é crente de segunda categoria porque não participou de um determinado evento ou de outro, de um programa ou de outra coisa, irmãos. Quem tem Jesus aqui, levanta a mão. Quem tem Jesus aqui, fica de pé, por favor. Todos têm Jesus, irmãos. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo, irmãos. Você acha que está faltando alguma coisa da sua vida? Você acha que você é um crente com defeito, com alguma coisa? Não, de segunda categoria. Irmão, pastor, porque eu não tenho aquela experiência, eu não fui lá, né, pastor? Aquela questão dos encontros. Irmãos, por favor, mais uma vez eu falo, nós não criamos essa série para falar de movimento radical. Nós criamos essa série para falar de discipulado. Desde o ano passado a gente falou que o nosso propósito é falar de discipulado. Mas a gente precisa dizer isso. Houve uma época do movimento G12. Diziam que quem não fosse do movimento G12 era crente de segunda categoria, gente. Houve uma das nossas igrejas congregacionais, que eu não posso falar qual é, né? Lá para o lado do Rio, que entrou no movimento G12 e entrou de cabeça, entrou de sola. Não perdemos a igreja, mas ela lançou uma congregação próximo aqui de nós, próximo do Barreto aqui, próximo de uma outra igreja mais tradicional que existia. Exatamente. Quase do lado, porta com porta quase. E era do movimento G12. Eu conheci pessoas dessa igreja, gente, que participaram dessa igreja na época, e diziam assim, você tem que participar do encontro. O encontro é maravilhoso, o encontro é tremendo. E isso, aquilo, gente. Acabou o movimento G12, gente. Você ouve falar do movimento G12? Acabou não, existe ainda, mas você ouve falar? É movimento, gente. Passa. A palavra permanece. O Espírito Santo permanece. Jesus Cristo permanece. Porque passarão céus e terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar, gente. Movimentos, estratégias, métodos humanos passam. O que Deus espera é que Ele use homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, mulheres que amem a palavra, guardem a palavra e vivam a palavra. Mulheres cheias de Deus, mulheres cheias de Cristo, homens cheios de Deus, cheios de Cristo. É isso que a gente precisa ser, gente. É isso que a gente precisa ser.